Não te impacientes, certamente isto acabará mal. Não te impacientes, certamente isto acabará mal. Não esqueça, não te impacientes. E o segundo texto, Filipenses capítulo 3, verso 19, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 19, verso 20. A palavra de Deus diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual a melhor. Vamos começar com o verso 19. Estava cometendo um erro. Verso 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Outra vez, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, Gênesis 3, verso 9 e verso 10. Gênesis capítulo 3, verso 9, verso 10. A palavra de Deus declara, Gênesis é o primeiro livro, são as primeiras páginas. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Eu convido aqui o irmão Marcos para fazer uma oração. Curvaremos nossas cabeças para esta oração. Amém. Santo Deus, nós louvamos, Pai, por este momento. Louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar juntos, Pai, com os nossos irmãos, para te louvar, para te exaltar e também para aprender um pouco da tua palavra. A tua palavra, Pai, que vai ser falada, que o teu Espírito, Pai, seja guiando para o teu servo, de maneira, Pai, que eu venha falar somente da tua parte. E nós, ó Pai, que vamos ouvir a tua palavra, possamos estar aprendendo e estar praticando, Pai, a tua palavra. É o que te pedimos e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Deixe o seu coração bem abertinho. Bem abertinho. Para você ouvir o recado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus, Ele precisa do homem para servi-lo. Deus precisa de mim, precisa de você, precisa de nós para servi-lo. Enquanto nós vivemos, nós temos essa missão, servir a Deus. Agora há pouco eu ouvi de uma igreja que estava precisando de alguém para ajudar no ministério. E aquele alguém disse: não, já estou cansado. Faz 27 anos que eu exerço o cargo nesta igreja, agora eu me cansei. Estava longe, quando está longe pode falar, né? Mas se estivesse perto também eu iria falar. Eu disse: como é que não cansou de ganhar dinheiro? Como é que não cansa de trabalhar? Ou cansa, mas trabalha? Como é que não cansa de comer? Cansa de servir a Deus. Eu disse assim: quanto mais velhos nós ficamos, mais nós precisamos empenhar na obra de Deus, porque mais perto nós estamos de prestar contas a Ele. O homem enquanto vive, a mulher enquanto vive, deve competir
para servir a Deus e não competir para estar no banco, e não competir para o descanso. A palavra de Deus declara que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Fale mais alto, meus irmãos. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu nunca vi uma pessoa que serve a Deus direito para viver gemendo por aí, para viver com a vida desajustada, desarrumada em qualquer sentido. Deus cuida daqueles que se consagram a Ele, que se dedicam à obra dEle, ao serviço dEle, à vida que Ele quer. Se vê filho de Deus gemendo por aí, mas são aqueles que não querem fazer nada, são aqueles que se contentaram em não fazer nada. Mas Deus, Ele cuida daqueles que se dispõem, que se consagram. Então, meus amados, Deus precisa de nós para fazermos a obra dEle nesse mundo. Nós não podemos esquecer essa verdade em momento algum, porque no momento que você esquecer, você poderá falhar em não fazer a vontade de Deus naquele momento. Meus amados, mas eu quero dizer para os irmãos que quando Deus criou Adão, Deus já precisava dele. Deus colocou Adão no jardim e Deus mandou que ele cuidasse e lavrasse o jardim. Deus não pôs Adão no jardim para estar de braços cruzados. Nós estamos no jardim de Deus nesse mundo, quando nós conhecemos Cristo como nosso Salvador. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Existem tarefas para cumprir, existem trabalhos para realizar, existem atividades para serem exercidas. Agora, meus amados irmãos, existem também monstros, existem também dificuldades que nós temos que vencer para servir a Deus direito. Os irmãos estão entendendo? Ninguém pode, ninguém consegue servir a Deus direito se não vencer dificuldades, se não vencer monstros, se não vencer obstáculos. Hoje nós queremos falar com os irmãos de 3 monstros, 3 dificuldades, 3 obstáculos que nós precisamos vencer para servir a Deus direito. Primeiro deles chama-se impaciência. Impaciência. Meus irmãos, Sansão foi um juiz que Deus escolheu antes de nascer. Deus já manifestou a seus pais e disse: esse menino será um menino especial. Não pode passar navalha na cabeça dele. Ele será nazireu desde o seu nascimento. Você não pode beber bebida forte, porque ele é um eleito de Deus para libertar, para resgatar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Sansão nasceu e Sansão cresceu, e Sansão foi um instrumento, Sansão foi uma bênção nas mãos de Deus. Mas chegou uma ocasião que Sansão falhou. O livro de Juízes, capítulo 16, verso 16, a palavra de Deus declara que veio em Sansão veja só, a mulher de Sansão, a companheira de Sansão. A Bíblia não fala que Sansão teve mulher. Sansão teve, como é que chama? Rabichada, né? Sansão, ao mesmo tempo que ele era forte, ele era fraco. Ele não teve esposa. Ele casou a primeira vez e não pôde conviver com aquela mulher. E depois ele teve outra mulher, e esta a terceira. Chamava-se Dalila. E essa mulher, ela importunou a Sansão, para que Sansão dissesse de onde vinha a força dele. Sansão começou a brincar com ela. Foi brincando, e ela foi chorando.
presença de Sansão, reclamando para Sansão, dizendo: você não me ama, já é tantas vezes que você me engana, você não me ama, você não me ama, até que diz a Bíblia, que veio, apoderou-se da alma de Sansão, uma impaciência de matar. Foi muita impaciência. Os cabelos brancos têm me feito ficar paciencioso. Mas eu quero dizer para vocês que eu não era muito paciencioso, não. Minha esposa é que sabe, quando eu era mais novo, eu não tinha muita paciência. Agora, eu nunca tive uma impaciência tão doida como a de Sansão, nem você. Uma impaciência de matar, Sansão teve. E essa impaciência de matar que ele teve, matou, sabe quem? Matou ele mesmo. Matou ele mesmo. Porque quando ele ficou impaciente, ele falou: é desses cabelos meus, eu não posso cortar essas tranças, no dia que eu cortar, vai de mim as minhas forças. E aquela mulher fez Sansão dormir no colo dela. Aquele jeitinho de mulher, né? Foi alisando a nuquinha dele. Foi alisando ele. E ele foi rupiando, ficando rupiadinho, até que dormiu. E daí ela cortou aquelas tranças. E de repente, quando Sansão acordou, cadê a força de Sansão? Cadê a força de Sansão? Os inimigos vieram em Sansão, furaram os olhos de Sansão, levaram Sansão para tocar uma moeda como escravo. Sansão morreu. Um homem como escravo, um homem derrotado. Por quê? Porque ele foi um camarada muito impaciente. Muito impaciente. Meus amados, Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser um grande guia, um grande estadista, um grande homem na história das Escrituras. Antes do seu nascimento, ele já foi escolhido. Quando ele nasceu, ele livrou-se da morte de uma maneira milagrosa. Vocês nas suas casas podem ler o livro de Êxodo, no capítulo 3. Quem tem visto os 10 mandamentos, eu não tenho visto, porque pouquinho que eu tenho visto, eu não agradei daquelas cenas, eu não tenho visto, mas narra um pouco sobre a vida de Moisés. E Moisés, então, ele foi liberto da morte quando criança. Ele foi criado no palácio do rei por 40 anos. Ele foi confirmado no deserto por mais 40 anos. E ele, então, meus amados, quando Deus chamou e disse: Moisés, vem para tirar o meu povo que está no Egito e levá-lo para Canaã. Moisés disse: Senhor, eu não. Mas quando Moisés aceitou aquela ordem, chegou num determinado momento que faltou água para o povo. E o povo falou: Moisés, não tem água. E Moisés falou para Deus, e Deus falou: Moisés, você vai falar à rocha que ela vai dar água. E Moisés, em vez de falar à rocha, Moisés ficou impaciente e tocou o seu cajado na rocha. E a rocha deu muita água para que o povo bebeu. Mas porque Moisés ficou impaciente, Deus falou: Moisés, olha aqui, você não me glorificou diante dos filhos de Israel. E agora, Moisés, porque você não me glorificou, então você não vai entrar na terra prometida. Veja o que diz o texto. Toma o bordão, diz Deus, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. Moisés levantou a mão e, em vez de falar, ele feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muita água, e beberam a congregação e a seus animais.
Mas o Senhor disse a quem? Moisés. E a quem mais? Arão. Visto que não me Crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo onde? na terra que Na terra que ele prometi. Moisés depois pediu a Deus para entrar. Senhor, manda, deixa eu entrar na terra. Deus disse, não fala mais nisso. Moisés começou uma obra e não terminou. Sabe por que Moisés não terminou? Porque ele ficou irado. Porque foi dele a paciência. Aí eu digo, meus irmãos, que Deus nos guarde este mal, eu digo amém. Amém. Sabe por que, meus irmãos? O impaciente usa os seus lábios errados para xingar, para desafiar, para amedrontar, para gritar. Estou certo ou errado? Certo. Estou certo. Meus irmãos, o impaciente usa a sua força errada para espancar, para brigar, para machucar e até para matar. E eu quero dizer, meus irmãos, sábio é aquele que conta de 1 a 10 antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer palavra. Sábio é aquele que conta de 1 a 10 antes de esboçar a sua impaciência. E as pessoas, meus irmãos, que são mais afetadas pelo impaciente, são aquelas que estão mais próximas, são aquelas que mais os cercam. Normalmente é o pai, é a mãe, são os filhos, é a esposa e o esposo. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou humilde de coração. Existe alguém bravo aqui? É alguém que levantou seu dedinho bem parecido. Precisamos aprender com Jesus. Ele é o nosso guia, a nossa luz e o nosso professor. E em Tiago, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Verso 7 e verso 8. Do livro de Tiago, capítulo 5, verso 7 e verso 8, a Bíblia nos declara que nós devemos ser pacientes. E o texto da palavra de Deus ali mostra que nós devemos ter como exemplo Jó. Jó, que teve um fim bonito, porque ele foi paciente. Não esqueça, o impaciente é impedido de servir a Deus direito. Ser, pois, irmãos, o quê? Paciente. Até quando? A vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Eis que temos, eis que o lavrador aguarda com paciência o quê? Precioso fruto até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também o quê? Pacientes. Até quando? Fortalecei o vosso coração. Melhor, sede paciente e fortalecei o quê? O vosso coração. Pois a vinda do Senhor está próximo. Não esqueça. A impaciência te conduz para a paciência te conduz para Deus quer a sua paciência 24 horas por dia. Certo? Outro monstro, outro adversário que temos que vencer para servir a Deus direito chama-se as preocupações com as coisas deste mundo. É difícil viver num mundo desse sem estar preocupado, é ou não é? Sim ou não? Sim. O que eu tenho que pagar essa semana? Não é? O que eu tenho que pagar esse mês? A gente está preocupado. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não estar preocupado não indica ser desorganizado, não indica ser desonesto, não. Mas é necessário nós sabermos que é preciso que saibamos que as preocupações com as coisas deste mundo, as coisas da terra, nos impedem servir a Deus direito.
Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 19, nós aprendemos que a Bíblia declara que o destino deles é o quê? O Deus deles é o quê? É o vento. E a glória deles está onde? Visto que só se preocupam com o quê? Coisas terrenas. Com as coisas terrenas. Mas esse texto não está falando do homem de Deus. Ele não está falando da mulher de Deus. Ele está falando da pessoa que, mesmo convivendo com o povo de Deus, não conhece a Deus. Mas eu e você que conhecemos a Deus, não estamos livres deste mal, o mal das preocupações com as coisas deste mundo. Mas de acordo com as Escrituras, todos aqueles que conhecem a Deus precisam preocupar e se preparar para as coisas do alto. Em Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos falar juntos? Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É a palavra de Deus. Pensar nas coisas da terra, preocupar com as coisas da terra, não. Pensar nas coisas do alto, preocupar com as coisas do alto, sim. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei assim: meus avós já foram faz tempo. O que adiantou tanta preocupação? Meus pais, tadinhos, preocuparam tanto aqui. Já foram faz tempo. Graças a Deus que foram com o Senhor. Mas é desnecessário a preocupação do Filho de Deus. Ela nos atrapalha a servir a Deus direito. Ela nos atrapalha, meus amados, a descansar no tempo presente. O homem ou a mulher preocupada, ela não vive hoje, só o amanhã. O homem e a mulher preocupada não desfrutam hoje e fica só pensando no amanhã. O homem e a mulher preocupada não obedecem a Deus hoje, porque a sua preocupação não o deixa obedecer. As suas ansiedades, os seus planos não deixam obedecer. Jovem rico, Jesus o chamou. O que só Jesus chamava? Vocês conhecem a história? Jesus não chamou o jovem rico, ele foi. Ele foi com ele, foi correndo. Prostrou-se diante de Jesus: Senhor, o que eu tenho a fazer para eu ser salvo, para eu ter a vida eterna? Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, dê os mandamentos. Aí ele disse: mas eu tenho feito isso. Jesus falou: então uma coisa te falo, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, terá o tesouro no céu. O que ele fez? Ele saiu triste da presença de Jesus. Por que ele não teve coragem de dar? Ele está preocupado. A nossa preocupação faz isso. Ela faz nos fechar dentro de nós mesmos. Olha, e nem nós mesmos desfrutamos o que temos quando somos excessivamente preocupados. Estou certo ou estou errado? Certo. Nem nós mesmos desfrutamos. Porque se hoje você tem 100 mil, você está em busca de 150. Se amanhã você tem 150, você está em busca de 200. Se depois você está em 200, você está em busca de 300. E ó, fica igual o cachorro quando marra uma vara nele e põe a linguiça na ponta da vara. Ele corre muito, Alex, experimenta para você ver. Ele corre muito para pegar a linguiça, mas não pega não. Quanto mais ele corre, mais a linguiça corre dele. Assim é a pessoa preocupada. Nunca te satisfaz e nunca serve a Deus querido. Além disso, meus amados, é bom nós sabermos que Jesus ele nos adverte em Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Jesus nos faz uma advertência muito importante. Vamos falar junto? Acautelai-vos por vós mesmos, para que vossa razão e sobrecarregado com a vossa
Qual o dia? Dia da volta de Jesus. Jesus disse: olha, vocês tenham cuidado, vocês fiquem apercebidos, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos apanhe como um laço, não vos apanhe de surpresa. Amados, de verdade, de fato, Deus quer de nós desprendimento. Ele espera isso de nós. É quando nós vamos poder servir a Deus direito, é quando nós nos desprendemos de tudo que temos, de tudo que somos. Aí Ele toma posse, aí Ele conduz, aí Ele guia, aí Ele usa. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22, Jesus chama os seus discípulos e veja o que está escrito. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram, eles fizeram o quê? Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou. Então eles, no mesmo instante, aqui foi imediatamente, e aqui no mesmo instante, deixaram o quê? Barco, seu pai. É disso que Deus precisa. Homens desprendidos, pessoas desprendidas, pessoas prontas para fazer a vontade dele. Então Ele vai usar. Amém. Então Ele vai usar. Não é fácil vencer esses monstros, não é fácil? É fácil, meus irmãos, vencer o monstro da impaciência? É fácil vencer o monstro das preocupações com este mundo? E o terceiro monstro? Será que é fácil vencer? Chama-se medo. O terceiro monstro chama-se medo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o problema não é ter medo, é deixar que o medo te domine. Medo eu também tenho. E tem hora que é uma luta para eu passar por cima dele. Deixar o medo te dominar, deixar o medo nos dominar, esse é o problema. Outra verdade, meus irmãos, o problema é deixar que o medo nos mantenha na plateia e não no palco. Quem é que está no palco nesse momento? Sou eu. Quem é que está na plateia? São vocês. Agora mesmo havia um grupo maior aqui no palco. Agora esse grupo está na plateia. Agora, meus irmãos, vocês estão agora na plateia, eu estou no palco, passando para vocês coordenadas, porque daqui a pouco todos vocês estarão no palco. Um pega o volante do carro e é ele que está ali. Chega em casa, a mulher vai pro pão, faz um café, é ela que está no palco. Amanhã levanta cedo e meu filho para a aula, está no palco. O filho chega na aula, é o filho que está no palco. E é assim, a vida é assim. Deus nos criou para estarmos sempre no palco. Mas existe um sentimento chamado medo que nos deixa na plateia. Às vezes é o marido que não tem ação, que não tem direção, que não tem coragem, que não age, que não toma decisão, porque tem medo. Às vezes é a mulher que fica passiva. Deus não nos chamou para sermos passivos, mas ativos. A passividade é falta de fé. E nós precisamos, meus amados irmãos, buscar a Deus de verdade e estarmos sempre no palco da vida, estar sempre na ativa da vida, tanto na vida material como na vida espiritual. Deus precisa de
de homens, de mulheres decididos, corajosos. E é bom, meus amados, nós dizermos que o medo, então, ele é um grande obstáculo, porque ele nos impede de aceitar as tarefas que Deus tem para nós. Mencionei Moisés. Quando Deus o chamou, ele dizia: Senhor, manda outro. Senhor, eu não sei falar muito. Senhor, eu nunca fui eloquente. Foi um problema Deus convencer Moisés naquele deserto. Um homem que Deus havia chamado, que Deus havia preparado, mas que não queria, porque tinha medo do rei não deixar ele fazer aquela coisa. O que é que Deus tem para você? E será, meu irmão e irmã, o que é que você não tem receio? Em que é que você tem sido impedido ou impedida? Ore mais a Deus, vença esse obstáculo, vença o medo. Deus vai fazer de você um grande instrumento, uma grande bênção. A tática do diabo é intimidar, é amedrontar. Ele tem feito isso com muito sucesso. Quando Deus chamou Josué para substituir Moisés, e Moisés não passou em todo o teste, como dissemos, Deus disse para Josué: ser forte e muito corajoso, não temas e nem te espantes. Não temas e nem te espantes. Há muitos anos atrás eu servi o Senhor no Amazonas. Fui para o Amazonas para ser pastor com 26 anos. Mas não foi fácil. Se eu fosse ouvir os conselheiros, eu não teria ido. Se eu fosse ouvir a minha vontade ali em São Paulo, brigando com Deus, brigando com a missão dentro de mim, revoltado dentro de mim, porque eu estava indo para lá, eu não teria ido. E graças a Deus por isso. Foram 9 anos fortalecedores para a minha vida geral, para a minha vida total, para o meu ministério completo, em toda situação. Deus quis que eu fosse, o inimigo não queria que eu fosse, e ele colocava medo no meu coração de ir para aquele lugar. Preciso, meus irmãos, que nós vençamos este mundo. Porque, meus irmãos, Pedro foi um discípulo de destaque. Ele disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto até morrer contigo. Jesus disse: você está pronto a morrer comigo? Eu digo para você que antes do galho 3 vezes você vai me negar. E daí a pouco fizeram uma fogueira, Pedro estava ali em volta da fogueira. E Jesus havia sido preso. E Pedro estava ali se aquecendo junto com pessoas que não amavam a Jesus, que não gostavam de Jesus. E de repente Pedro negou 3 vezes que não conhecia Jesus. Sabe por que Pedro negou? Por medo. E eu quero dizer, se você não for corajosa, se você não for corajoso, essa semana também você vai negar Jesus. Tenha coragem. Deus nos chamou para sermos testemunhas dele. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Deus nos chamou para sermos testemunhas dele. Vamos ler juntos. Mas recebereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser minhas testemunhas. Testemunhar é falar o que sabe, é falar o que ouviu, é falar o que viu. Jesus, ele espera que sejamos testemunhas dele, por onde quer que formos. O mundo, ele não vai ler a Bíblia, mas ele vai nos ler. Ele vai ler o cristão. Então, meus amados, é preciso que nós aprendamos a dissipar, a despir do medo, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Então, meus amados, 3 gigantes que precisamos vencer para servir a Deus divino. Qual é o primeiro? A impaciência. Segundo,
preocupação com as coisas da terra, porque nós não somos da terra. E o terceiro, um desafio para nós, que não conseguimos vencer por nós mesmos, só pelo poder de Deus, só pela graça de Deus. Vamos fazer motivo de oração constante. Vamos estar buscando a Deus mais e mais, consagrando-nos a Ele mais e mais, para Ele nos dar poder para vencer esses 3 gigantes e servirmos a Ele de verdade. Em nome de Jesus. Amém.